tranquilo, é melhor, eu dei spoiler. Bom, então, como eu estava dizendo, pessoal, não contem com toda a habilidade do mundo minha aqui no palco, nem nada disso, né? Mas a minha intenção aqui é gastar esses 30 minutinhos deixando um pouco de coisa útil para vocês, tá? Bem-vindos ao fórum, obrigado pela live, pelo convite. Fiquem à vontade aí para também deixar suas perguntas no aplicativo e vamos interagindo durante esse momento, tá? Deixa eu contar um pouquinho sobre mim, tá? E eu já vou deixar esse slide inteiro aberto aqui na tela. Hoje eu sou gerente de recursos humanos na Amazon, tá? No time de operações. O que é operações na Amazon? Operações é tudo que encosta no produto, tá? Então, quando vocês compram alguma coisa lá na casa de vocês, esse produto é coletado num centro de distribuição, colocado num caminhão, né? Levado para uma estação de entrega, retirado por um entregador até chegar na porta da sua casa, isso é operações, tá? Tudo que cuida da movimentação física do produto na Amazon. E hoje eu sou gerente de recursos humanos para os centros de distribuição que ficam fora do estado de São Paulo, tá? Então eu cuido ali dos centros de distribuição que estão em Belo Horizonte, de onde eu sou, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Recife, em Fortaleza e em Porto Alegre também. Obviamente, com os times de RH desses lugares trabalhando junto comigo, tá? Então, isso é o que eu faço, tá? Beleza. Para chegar até aqui, pessoal, deixa eu contar para vocês rapidinho. Eu sou graduado em psicologia e também em administração. Minhas duas formações para a Amazon, e essa minha transição eu vou usar como exemplo para a gente debater os contrastes entre a indústria tradicional e esse ambiente mais 4.0 aqui no dia de hoje, tá? Curiosidades, né? Trabalhei 5 anos como cozinheiro profissional, tenho ali curso de chefe, curso de cozinheiro no Senac e tudo mais, né? Isso foi algo que eu fiz há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E que também vai ser pauta da nossa conversa aqui, uma vez que eu acredito que carreiras adaptadas ao ambiente 4.0, elas admitem essas mudanças bruscas, essas rupturas e essas diferentes escolhas, tá? Gosto de esporte, de tudo que é tipo. Hoje eu sou mais dedicado ao CrossFit e o lugar que eu mais curto no mundo é Nova York, que está ali na última foto, como vocês podem ver também. Bom, eu vou, além de passar os slides aqui no passador, eu estou com algumas anotações de referência no meu computador, então eu vou eventualmente encostando nele aqui também, tá? Bora lá. Para o nosso encontro aqui, pessoal. Vocês não precisam de mim para repetir conceito de RH do manual do Chiavenato, certo? Ninguém aqui quer ouvir isso. Eu vim aqui para trazer experiência prática, tá? Para falar do meu trabalho, para falar da minha experiência, para falar também um pouco das coisas que eu estudo e tudo mais, né? Mas o foco aqui é definitivamente na minha experiência prática. E por isso eu acabo trazendo muita opinião, sabe? Então, eu já antecipo aqui que aquele momento que você tiver na cabeça assim, cara, mas eu penso diferente. Nossa, mas esse assunto ele generalizou. Nossa, mas não é bem assim. Verdade, você está certo, né? É opinião mesmo, né? É um ponto de vista específico. Esse aqui é um recorte da minha experiência, que eu vou usar como pano de fundo para debater aqui com vocês, tá bom? O nosso objetivo acaba sendo abrir a cabeça de todo mundo para conversar sobre carreira, sobre liderança.
né, e sobre gestão 4.0, sobre gestão no mundo de hoje, né? É por isso que eu espero que vocês levem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos. É claro que em meia hora a gente não vai responder um tanto de coisa, mas a gente vai abrir um livro e abrir coisas para vocês pensarem também, né? Mas que o impacto que eu quero gerar em vocês é de minimamente despertar um senso de dono em relação ao trabalho que você escolhe fazer, ao percurso de carreira do qual você é responsável para você mesmo e também sobre o seu estilo de liderar, tá? Bom, bora lá. Bom, o slide veio de uma vez só, então ele ficou um pouco confuso, mas, seguinte, o pano de fundo, pessoal, dessa nossa conversa aqui, ela é revolução digital e era da informação, tá? Não se confundam com o slide, não, era para ele ir aparecendo aos poucos, mas ele apareceu de uma vez só. Foquem aqui no que eu vou dizer. Qual que é o caminho que a gente vai percorrer aqui? O que eu quero construir com vocês? Basicamente o seguinte, o mundo mudou. Veio a revolução digital, veio esse excesso e esse volume de informação com o qual a gente tem que lidar hoje, né? As relações de trabalho, porém, portanto, mudaram, e é claro que, como consequência disso, não dá para a gente ignorar que jeito de trabalhar, escolhas de carreira e jeito de liderar também mudaram, né? E se mudaram em várias frentes, mas qual que eu vou explorar aqui hoje? A mudança mais específica da indústria mais tradicional e mais convencional para o que a gente chama de indústria 4.0, tá? Cara, eu não vou chover no molhado, tá chiando um pouquinho, né? Não vou chover no molhado sobre esse assunto aqui. Provavelmente todo mundo já passou um pouco, né, sobre sociedade da informação, sobre revolução digital, mas veja só, qual que é o pano de fundo das mudanças que a gente vive? São os avanços tecnológicos. Pessoal, pensar que talvez há 20 anos atrás, 20 não, mas há 30 anos atrás, né, eu estava nascendo ainda, né, há 30 anos atrás, as pessoas iam ao banco e registravam, o caixa registrava manualmente num caderno a movimentação bancária, né? Imagina a morosidade disso, imagina a não velocidade em que isso acontece, né? Não sei, tem algumas carinhas assim, a pessoa ia ao banco e era anotação manual a movimentação da sua conta bancária, né? O que eu quero destacar aqui para vocês é que os avanços tecnológicos, né, eles permitiram com que a informação circulasse numa velocidade muito maior e num volume e num volume muito maior também, tá? Tudo isso com o advento da internet e tudo mais, né? Isso gerou o que a gente chama de sociedade da informação, que tem novos espaços de convívio. O que é isso, Marcelo? Cara, cyberespaço. Eu fico pensando, né? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e falando assim, cara, pensar que meu filho ou minha filha, que eu ainda não tenho, provavelmente vai virar para mim um dia e vai falar assim, papai, você conheceu a mamãe presencialmente? De primeira? Você falou com ela, vocês não se conheceram, não se falaram na internet antes? Cara, isso vai acontecer, né? Os nossos filhos vão achar estranho a gente conhecer pessoas presencialmente antes de conhecer no metaverso, né? Antes de conhecer de forma online. Então, assim, essa sociedade da informação, ela trouxe esses novos espaços de convívio. A informação que eu falei com o exemplo do banco passou a existir na nuvem, né? E essa sociedade da informação tem diversas novas formas de organização subjetiva, né? Hoje a gente vê doenças que já são tipificadas como doenças ligadas à internet.
a gente tem uma tipologia criminal, hoje em dia, ligada à internet, né? A gente tem leis relacionadas, diversas leis relacionadas à internet, né? Então, a gente tem doenças, leis e diversas coisas que são ligadas à internet e à sociedade da informação que não existiam antes. E aí surgem esses diversos termos aqui, que vocês devem conhecer também, né? Que constroem o que a gente chama de mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Galera, é nesse mundo aqui que a gente vai construir nossa carreira, que a gente vai trabalhar e que a gente vai liderar. Tá? Não tem outra opção. Não tem outra opção. Você vai trabalhar, liderar e construir carreira nesse mundo que tem todas essas características que a gente está falando ali. Tá? Vou passar no meu aqui também. Beleza. Eu vou começar a fazer o contraste. Tá? E vocês vão ver que eu tenho ali 3 slides que eles vão gerar esse contraste, esse paralelo, 2 colunas, né, da indústria tradicional e da indústria 4.0, relacionada à forma de trabalho, relacionada à liderança e relacionado à carreira, né? Cara, tem muita generalização, tá? O que eu peço, o senso que vocês precisam ter aqui é o seguinte: para eu gerar o efeito da diferença na cabeça de vocês, para eu explorar bem essa diferença, eu preciso fazer a diferença, o 8 ou 80. Mas, antes de tudo, saibam que a grande maioria das empresas está em algum ponto do espectro de transição entre o tradicional e o 4.0. Tá? Então, assim, já me perdoem pela generalização, façam bom uso dela para efeitos de comparação, mas saibam que as empresas estão em algum ponto do espectro de transição. Tá? Essa comparação, pessoal, ela é um pouco enviesada, tá, para o lado da indústria 4.0. E por quê? Porque ela é uma evolução em relação à indústria tradicional. Tá? Então, vocês vão, provavelmente, ao longo dessa comparação, pensar assim, cara, que baita idealização da indústria 4.0 e, assim, que demonização da indústria tradicional. Calma. Na sequência, a gente vai fazer uma ponderação do tipo, pessoal, veja bem, a indústria 4.0 não são só flores. Ela tem isso, 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 que pode ser problema, que a gente tem que ficar ligado. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar assim, cara, acabou o ambiente tradicional? Não serve para mais nada? Não. Segura aí. Tá? Ele é muito útil. E aí eu amarro isso no final com o meu exemplo de carreira. Tá? Bom, o que é a indústria tradicional, pessoal? Principalmente as empresas, as companhias, corporações e as formas de trabalhar nelas, que são ligadas a processos mais analógicos, com muito trabalho manual, com uso isolado de tecnologia num processo ou outro, num departamento ou em outro, né? E que usa principalmente a força física e manual do trabalhador. Tá? A palavra indústria remete a gente a ficar pensando em fábrica, né? Mas não é só fábrica. Pensa assim, um banco pode estar no segmento ou pode ter a cultura da indústria tradicional. Tá? Da mesma forma que uma fábrica pode ser uma brilliant factory, né? E pode ser uma fábrica completamente dentro da cultura digital. Tá? E a indústria 4.0 ela é principalmente marcada pelas empresas que são nativas digitais, né? Que já nasceram com alto uso de informação, com alta implementação de tecnologia, que são muito focadas em inovação. Cara, é muito interessante trabalhar na Amazon, né? Porque, às vezes, quem não trabalha na Amazon interage com a gente e pensa assim, cara, tudo aquilo que eu estou estudando, metodologia ágil, product owner, Scrum, isso e aquilo, nossa, deve estar coalhado disso na Amazon, né? Empresa moderna dessa, deve estar tudo assim. Cara, a gente nem usa esses termos na Amazon. Eu nunca ouvi falar na palavra Scrum dentro da Amazon. E por que isso? Porque a gente não está se transformando para ser assim. Porque a gente já nasceu assim. Tá? Então, assim, se uma empresa está passando por um momento de transformação para o mundo digital, provavelmente ela vai forçar de fora para dentro esses conceitos, essas metodologias, essas formas de trabalhar. Né?
As empresas que já nasceram assim, provavelmente elas não vão nem usar esses termos. Tá? E elas não vão nem usar esses termos porque elas já se comportam dessa forma. Isso já está enraizado na cultura. Tá? Esse é um ponto interessante para deixar para vocês aqui. Beleza? Vamos lá. Começar a nossa comparação, então, pessoal. Passando no meu aqui. Em termos de morfologia do trabalho, ou seja, em termos de formas de trabalhar, tá? O que eu gostaria de diferenciar para vocês entre os modelos tradicional e 4.0? Né? O modelo tradicional ele é principalmente pautado pela lógica da gestão de projetos, né? A lógica do PMO, do PMBOK, esse tipo de coisa. Enquanto o modelo 4.0 ele é mais orientado por demanda, que é a lógica ágil, mesmo que a gente não use esse termo internamente dentro de algumas dessas empresas. Né? Eu posso falar pela Amazon. Né? O que é a organização focada por demanda, pessoal? É quando você parte do cliente ou da demanda do cliente e faz o que a gente chama, na cultura da Amazon, de working backwards. Ou seja, você começa da demanda do cliente e vai trabalhando dessa demanda para trás até ver onde você precisa começar para satisfazer aquela demanda. Enquanto a lógica, a orientação por projetos, ela é diferente. Ela geralmente cria top-down dentro da empresa uma necessidade que não necessariamente é amarrada com uma demanda do cliente, não necessariamente é amarrada com resolver um problema do cliente, mas é uma demanda, ou melhor, é um projeto que surge dentro da empresa, pelos altos níveis executivos, para tentar gerar a demanda no cliente, ao invés de coletar a demanda dele e buscar resolver através do working backwards que eu citei. Tá? Bom, na organização tradicional, geralmente são organizações inchadas, enquanto na 4.0 são organizações mais enxutas. Se alguém já leu um pouquinho mais da cultura da Amazon, pessoal, o Jeff Bezos ele fala muito da cultura do time de 2 pizzas. O que é isso? Cara, se o seu time precisa ficar para trabalhar até mais tarde no escritório, e se você precisa de mais de 2 pizzas para alimentar a galera, provavelmente seu time está grande demais. Deve ter uma coisa errada aí. Tá? Então, a gente usa muito isso nas empresas 4.0. Times enxutos com pessoas realizando tarefas de alto valor agregado o tempo inteiro. Ah, mas e a tarefa manual? E aquela tarefa ingrata? Aquilo que é massivo, que todo mundo tem que fazer? Cara, coloca um sistema. Investe em tecnologia para resolver. Né? As pessoas aqui elas vão fazer tarefas de valor agregado. Tá? Processos complexos e manuais contra processos simplificados, principalmente por sistemas. Isso aqui é legal, cara. Gestão do conhecimento atrelado às pessoas versus aos sistemas, no modelo 4.0. Quem aqui trabalha ou já trabalhou em ambientes mais tradicionais, sabe que sempre tem, lá no fundo do escritório, aquela pessoa que, alguém que se incomoda fala assim, gente, mas ele não faz nada. Ele está aí há tanto tempo e a pessoa não faz nada. O que ela está somando para a gente? Aí logo vem um outro e diz o quê? Não, mas só ele que sabe dar aquele cliquezinho naquele botão, naquela hora para liberar aquele pedido. Né? Não tira esse cara não que você vai ferrar a minha vida. Né? Isso é tão típico do ambiente tradicional. Né? Por quê? Porque no ambiente tradicional a gente atrela o conhecimento das pessoas. Né? A passagem de bastão ela é geralmente refém das pessoas que estão ali, enquanto no 4.0 essa gestão do conhecimento é mais atrelado aos sistemas. Né? E é por isso que, nesse ambiente tradicional, a gente tem um modelo de aprendizado que é mais baseado no shadow, né? Em acompanhar, em sentar do lado e aprendendo aos poucos, enquanto no 4.0 a gente tem um modelo mais self-service de aprendizado. Para tudo tem um link, um sistema, um lugar para achar informação, um vídeo, e por aí vai. Né?
Por fim, pessoal, em termos de trabalho, no ambiente mais tradicional, o ambiente mais tradicional ele é pautado na sustentação do status quo. É aquilo que eu acabava de falar, né? Não mexe, não. Aqui foi sempre assim. Nossa, mas ele só sabe fazer isso, né? Deixa quieto aí e tudo mais. Enquanto o ambiente 4.0, a gente diz de uma cultura em movimento, ou seja, de uma reinvenção constante da realidade daquele lugar e do movimento de trazer as pessoas junto com isso. Beleza? Bom, segura aí. Essa é a grande diferenciação em termos de morfologia do trabalho. Tá? Em termos de estilo de liderança, pessoal, essa parte eu adoro. O ambiente mais tradicional entende a liderança mais como cargo, né? A figura do executivo que chega de paletó e de sapato e que, nossa, o chefe chegou, né? E tudo mais. Né? Enquanto, no ambiente 4.0, liderança é a forma como você se comporta. Né? Cara, tem vários estagiários que são baita líderes. Já. Ah, com 2, 3 meses de carreira e de trabalho e de empresa? Sim, né? Porque liderança no ambiente 4.0 é comportamento. Por isso que a Amazon tem os Leadership Principles, e eles são aplicáveis para todas as pessoas, né? Do operador ao estagiário, ao CEO, porque liderança é para todo mundo, tá? No tradicional, todo mundo sabe bem, né? Muita hierarquia, e no 4.0, a história da pirâmide invertida. Né? O líder servidor. Né? Tenho certeza que vocês conseguem fazer essa diferenciação na cabeça de vocês. Ambiente tradicional. Líder gerando demanda, fazendo follow-up e cobrando. Beleza? Ambiente 4.0. Inverte a pirâmide. O líder está na dele, o líder está fazendo um macrogerenciamento de demandas e de estratégia e está sendo constantemente acionado pelos liderados para remover barreiras. Tá? Essa é a história do líder servidor. O líder que existe para remover as barreiras que estão impedindo o progresso do liderado dele. Tá? Dá 1 minuto para eu abrir essa garrafinha de água aqui. Estou ficando com a boca seca. E um líder que ele é, vamos dizer assim, dissolvedor de barreiras, né? É um líder que não vai estar pautado em autorização, em validação e tudo mais, né? É um líder que gera, que se coloca no lugar da facilitação. Cara, essa é uma das diferenças mais importantes desses dois ambientes. O ambiente mais tradicional, você é um cara criativo, né? Aí você tem uma ideia. Aí você coloca essa ideia para jogo, né? Divide com um colega, fala com outro, um outro acha interessante e tudo mais, né? Aí você começa a dar para aquela ideia uma carinha de projeto. Aí você está no ambiente tradicional. Aí tem um para te frear, um outro para falar que não vai dar certo, um outro para falar para esperar o gerente voltar para ver o que ele acha, porque o gerente está de licença paternidade, um outro para falar que não, espera, que não é bem assim, isso nunca funcionou. Né? Então, assim, o ambiente mais tradicional, ele tem uma cultura de gerar procrastinação, gerar morosidade através de fluxos intermináveis de validação, de aprovação, né, de escalonamento das coisas. Enquanto o ambiente 4.0, cara, é na base do sai da frente. Tá? Bom, eu recebi uma mensagem do tempo ali, deixa eu dar uma acelerada, para não deixar de compartilhar a minha experiência. Então, no ambiente mais tradicional, muito pautado em cascateamento de metas, o líder leva o mérito para si mesmo, enquanto no ambiente mais 4.0, isso é tudo dividido, a construção das coisas e os méritos em si também. Importante, fluxos de feedback em ambientes tradicionais. Cara, faça seu trabalho aí, em dezembro a gente conversa para falar como é que foi seu ano. No ambiente mais 4.0, ongoing conversations. O ano inteiro trocando com seu líder e com seus pares sobre como você está indo, tá? Beleza. Enquanto carreira, pessoal, o que é importante aqui? Se a gente fala,
maioria de vocês já deve ter estudado sobre métodos ágeis e tudo mais, né? Se a gente fala na metodologia ágil, né, de tiros de curto e de médio prazo com alta adição de valor, né, com progressos incrementais para você ir empurrando a organização para frente, para a evolução, aprendendo com o erro, pivotando e começando de novo, e pivotando e começando de novo, a gente tem que pensar a carreira assim também, a partir de agora, tá? Aquela história de, veja bem, o cara já é 5, 6 anos especialista de RH, né? Daqui a pouco, quando o gerente aposentar, falecer ou decidir ir para outra empresa, talvez ele seja promovido. Não, esquece, isso não vai funcionar para a gente, não vai funcionar para as pessoas que a gente lidera, não vai funcionar mais para ninguém. Por quê? Porque agora a gente também já está pensando carreira com mindset ágil. Ou seja, projetos de tiros de curto e de médio prazo, com alta adição de valor e progresso, sempre empurrando para frente, sempre seguindo para frente, tá? Bom, na carreira mais tradicional, pessoal, a gente está acostumado a valorizar a estabilidade, né? E estabilidade é importante, né? Todo mundo quer ter uma fonte de renda segura, todo mundo quer ter um mínimo de previsibilidade sobre o que vai fazer amanhã, mês que vem, semestre que vem e tudo mais, né? Só que a gente precisa pensar que o valor, principalmente quando a gente lidera pessoas, que o valor que as pessoas vão dar para a carreira delas agora tem muito mais a ver com propósito e com flexibilidade do que com estabilidade. Cara, você não vai ganhar a pessoa que você lidera se você chegar para ela e falar assim, olha só, cara, nessa posição aqui você fica uns 2 anos tranquilinho, uns 2 anos numa boa, vai fazendo aí, fica... Não, você não vai ganhar. Agora, se você chegar para essa pessoa e falar assim, cara, eu não sei sobre o futuro, mas eu tenho aqui 2 projetos para você tocar por 6 meses, esses projetos se conectam com isso e com aquilo, fazem sentido por isso e por aquilo, né? Faz, entrega bem feito, pega esse ciclo de médio prazo e agrega valor, que aí a gente vê o seu próximo passo. É assim que as conversas de carreira estão para onde elas estão evoluindo, tá? Eu evoluí aqui por causa do tempo, né? Mas esse modelo 4.0, as indústrias menos convencionais, né, ou as nativas digitais, cara, é maravilhoso, né, Marcelo? Pelo que você está falando e tudo mais, né? Não tem erro, assim. Esse é o meu ambiente, né? Cara, eu resolvi trazer algumas coisas aqui que elas são importantes para a gente considerar. Primeiro, a gestão do conhecimento muito pautada no self-service, ela distancia as pessoas, tá? Aquela história de, esse é o primeiro dia, cara, senta aqui do meu lado essa semana, eu vou te mostrar os caminhos, eu vou te levar para almoçar, eu vou pedir os seus acessos ao sistema, a gente vai bater um papo sempre no final dos dias para dividir experiência, né? Esse calor humano, tá? Ele fica sob risco nessa cultura que ela é excessivamente de self-service, na qual para tudo tem um link, veja nesse link, consulte nesse sistema e está tudo certo, você aí e eu aqui, tá? Fiquem atentos a isso. O imperativo do crescimento também, pessoal. Nesse ambiente quase 4.0, é quase proibido você falar assim, não, cara, estou de boa nessa posição aqui, gerente regional de RH da Amazon, cuidando dos centros de distribuição fora de São Paulo, é isso que eu quero, me deixa aqui, é isso que eu quero ficar fazendo para minha vida e tá tudo. Não, você tem que querer algo a mais, você tem que querer ser o head de RH do Brasil daqui a pouco, você é obrigado a querer uma movimentação internacional, porque esse modelo aqui valoriza excessivamente essa ânsia por crescimento. Então é quase como se a gente fosse impelido a isso, tá? Isso gera um comprometimento muito maior com a carreira do que com a organização, tá? Vou deixar os outros pontos para vocês lerem. E no ambiente tradicional, pessoal, e eu vou aproveitar para contar isso, né, rapidinho com a minha história de carreira até aqui, né? Cara, ainda tem muita empresa tradicional, ainda tem um volume de oportunidades, assim, gigante, né? Então, o ambiente tradicional, ele ainda é, ou melhor, ele é, sim, extremamente útil
para nos dar a maturidade, a casca, né? Lá na minha terra a gente fala calejar, para você ficar calejado e navegar no outro ambiente, tá? E aí eu queria contar isso para vocês com a minha história rapidinho, assim, cara, e depois amarrar nisso falando por que eu entendo que a minha carreira até aqui é uma carreira 4.0, tá? Eu fiquei quase 7 anos na GE, né, indústria super tradicional, primeiro numa fábrica de painéis elétricos em Betim, depois numa fábrica de motores geradores dos anos 50, lá em Campinas. Cara, ambiente sindicalizado, ambiente difícil, né, tudo muito amarrado, liderança tradicional e tudo mais, né? Eu decidi fazer a mudança para a Amazon, eu decidi me abrir para o mercado 4.0, porque eu pessoalmente já não me identificava mais com o produto lá de onde eu trabalhava, né? Então, cara, eu entendia que aquele ambiente tinha me dado a casca, a maturidade, a habilidade de comunicação, a capacidade para interagir em quaisquer níveis da organização com quem quer que fosse, né? Mas eu não queria mais fazer isso com o pano de fundo daquele produto, da manufatura e tudo mais. Então, foi por isso que eu comecei a estudar e me abrir para uma mudança para uma empresa mais 4.0. Né? Cara, quando eu fiz essa escolha, foi muito natural, porque uma vez que surgiu a oportunidade da Amazon, é como se ela tivesse sido feita para mim, tá? E aí eu coloco um dos grandes benefícios da gente ganhar essa casca, essa maturidade no ambiente tradicional. O ambiente 4.0 tá doido para receber as pessoas que têm a maturidade e que têm a bagagem da indústria, a bagagem da manufatura, a bagagem de supply chain, aquela pessoa que já comeu pão, sabe? O ambiente tradicional, o ambiente 4.0 está doido para receber essa pessoa, porque essa pessoa sabe se virar nos 30, né? Enquanto o movimento contrário, pessoal, ele é muito difícil e perigoso, né? A gente sabe, nessas empresas mais nativas digitais hoje em dia, tá cheio de estagiário que é estagiário hoje e quer ser o CEO amanhã de manhã, né? E assim, se você pega essa pessoa e coloca ele nesse ambiente mais tradicional, essa mudança vai ser muito mais custosa para essa pessoa, justamente porque ela não viveu o ciclo de maturação com consistência e repetidamente para poder navegar num ambiente como esse, né? O que eu considero o meu grande mérito na evolução rápida que eu tenho tido dentro da Amazon, de ter vindo como HR Business Partner, ter migrado para HR Manager regional e tudo mais. A maturidade que eu ganhei na GE. Tá? Esse é o ponto. Então, assim, o ambiente tradicional não é nada de se jogar fora, muito pelo contrário, ele é uma baita porta de entrada, né, no mercado de trabalho, para essa criação de consistência que eu estou citando aqui para vocês. Tá? Bom, isso aqui eu já falei, que a Amazon Operações, eu sei que meu tempo está acabando, é tudo que encosta no produto, né? Vocês deveriam, se vocês quiserem saber um pouco mais do mundo Amazon, conhecer um pouco sobre os Leadership Principles, que são o que norteia a nossa cultura. Cara, vou dar exemplo de um interessante, porque o Leadership Principle, ele existe para tirar dúvida, sabe? Na hora da tomada de decisão, você coloca o Leadership Principle na mesa e fala assim, nós vamos com esse ou vamos com esse? Né? Exemplo, esse cara aqui, ó, a Write a Lot, que é um dos que eu acho mais interessantes. O que esse Leadership Principle fala? Ele fala assim, olha, os líderes na Amazon, eles são Write a Lot, ou seja, eles têm convicção, eles sabem quando eles estão certos, e eles defendem essas ideias. Esse Leadership Principle fala o seguinte, olha, a Amazon não é uma democracia. A Amazon é feita de líderes com alto poder de julgamento para tomarem decisões ou sozinho ou em pequenos grupos, quando elas precisam ser feitas de forma rápida e convicta. Né? Tem horas que é hora de colocar o Write a Lot na mesa, quando é uma situação arriscada, quando você precisa decidir rápido, quando você precisa contar com sua experiência para decidir. Mas tem horas, pessoal, que é hora de insist on the high standards. Hora de pegar o assunto, estudar, fazer o benchmarking, analisar opções, juntar os dados e então decidir. Tá? Essa é a grande pegada dos Leadership Principles. Eles vão nortear os comportamentos, principalmente os de tomada de decisão, quando a gente estiver na dúvida sobre como e para onde seguir. Tá? Por fim, pessoal, para amarrar tudo que eu falei até agora, né, por que eu entendo que eu tenho construído uma carreira que ela é 4.0? Né?
Tem uma formação interessante e em progresso, e que não vai acabar nunca, né, conectada com temas atuais, principalmente nesse último MBA que eu fiz, né? Tem um momento ali da minha carreira que eu fiz a mudança, eu fiz duas mudanças drásticas, na verdade, né? A mudança da gastronomia para o meio corporativo, que é a maior delas, e depois a mudança de uma empresa tradicional para uma empresa 4.0. E aí a mensagem que eu queria passar para vocês aqui, assim, pode, tá? Pode. É permitido ser de finance hoje, ser de RH de amanhã. É permitido ser de compras hoje e ir para supply chain amanhã. E é permitido mudar de segmento completamente. Tá? Equilíbrio, vida pessoal e trabalho. Cara, não fica bitolado, pelo amor de Deus. Não existe isso mais. Ninguém vai ser promovido porque faz hora extra. Tá? E porque tem só 8 anos que eu estou no mercado e com aquelas vivências de tiros de curto e de médio prazo, com alto valor agregado, né, é que eu estou buscando a minha evolução. E não com aquela história de um longo tempo fazendo uma coisa só para depois, talvez, pensar no meu próximo passo. Não. Faz, conclui e avança. Faz, conclui e avança. Beleza? Acho que é isso que eu queria deixar com vocês aí hoje, com a abertura do evento também. Obrigado. Não sei se o tempo acabou, se eu vou responder alguma pergunta. Temos pergunta para você, sim, senhor. Uma salva de palmas para o Marcelo. Arrasou, não arrasou, gente? Arrasou, obrigado por compartilhar. E o pessoal quer saber, olha, tem o liderado 4.0, mas o líder desse cara é tradicional. Como é que a gente pode fazer para garantir sustentabilidade da empresa via processo sucessório? Vai que é tua, Marcelo. Não, essa é difícil, assim, sabe? Cara, assim, o nativo digital, né, as pessoas que já estão almejando carreiras nesse formato mais digital, né, carreiras com mais velocidade e tudo mais, às vezes elas caem em ambientes errados mesmo, né? Cara, aproveita o máximo daquele momento e se você começar a encontrar barreira demais, talvez seja a hora de você pular para a próxima, sabe? É bom ser crítico, é bom provocar a organização de modo profissional e de modo polido, né? É bom gerar o debate de ideias dentro do ambiente de trabalho, é bom ter conversas francas com os nossos gestores, líderes, liderados e pares sobre carreira. Mas esse embate aí, que é um embate que às vezes vai evocar um pouco do tema do choque de gerações também, saiba identificar quando ele chegou num ponto ali em que não vai avançar mais e fazer a sua mudança, assim. Acho que é isso que eu consigo dizer. Uau! Mais uma salva de palmas para o nosso querido Marcelo. Arrasou. Brigadão. Tamo junto.